Esse com certeza é o pior livro que eu já li da Colleen Hoover. E hoje vamos falar de Mulher em Queda, da Colleen Hoover. Eu achei que seria bom porque eu já tinha lido É Assim Que Acaba, Verity, Lila, e acabei gostando bastante desses livros da Colleen, então eu achei que esse também seria bom, e muito por conta da premissa dele. Oiê, eu sou a Luting e bem-vindos ao meu canal. Eu falo sobre livros aqui e um pouquinho de tudo que eu gosto. Então bora falar desse livro aqui. E qual que é a premissa do livro? Ele conta a história de uma escritora que se chama Petra, e ela teve uma de suas obras adaptada por um filme. Só que o filme foi muito criticado pelos fãs, porque acabou mudando muito a obra, teve aí várias coisas que os fãs realmente não gostaram, acabou virando um filme não tão bom, e ela acabou sendo cancelada por isso. Quando eu vi essa premissa, eu me lembrei de ok, né? Quem será? Então acaba lembrando muito a história da própria autora, da própria Colleen, com a adaptação que teve, né, pro filme do É Assim Que Acaba. E aí várias coisas eles também criticaram, né, durante esse filme. Foi a escolha da Blake Lively, que as pessoas falaram que não combinava com a personagem. Eu até concordo que não combinava com a personagem, porque eu imaginava, por exemplo, uma menina muito mais jovem do que a Blake Lively, nada conta, né? Mas realmente não foi como a Colleen tinha escrito, né? Então, teve várias polêmicas. Nesse livro, a Colleen acaba escrevendo uma personagem que eu acho que nesse contexto todo acaba tendo um background muito parecido, né? Com a própria Colleen. Por mais que no livro, no começo, já fale que não é sobre ela, você acaba fazendo essa relação por conta dessa história do filme, né? Dessas várias polêmicas que teve no É Assim Que Acaba. E essa mesma coisa acontece com a personagem da Petra aqui no livro. Aí, ok, acontece tudo isso na vida da Petra, mas onde a história começa? Começa com ela tentando escrever o próximo livro de tudo isso que aconteceu, esse cancelamento dela, e para poder escrever esse livro, que ela tá meio que num bloqueio criativo, ela acaba indo numa cabana à beira de um lago, que é uma coisa que ela já costuma fazer, e ela fica lá por uns dias sozinha, só dedicada realmente para escrever e desenvolver esse livro. O problema é que ela tá super com bloqueio criativo, ela não consegue, mesmo estando nesse lugar super maravilhoso, que ela já está acostumada, até que ela conhece um policial que se chama Nathaniel Saint. Uma coisa que é muito interessante é que o Saint, ele se assemelha muito ao personagem que ela está escrevendo, que também é um policial nessa obra de suspense que a Petra está desenvolvendo. E cada vez mais a ficção e a realidade vão se entrelaçando, então ela vai vendo cada vez mais semelhanças no Saint com o personagem dela e vice-versa, e aí a gente tenta descobrir o que vai acontecer com essa história. E vendo assim, a premissa parece bem legal, né? Mas eu achei péssimo o livro, foi realmente, acho que das leituras do ano que eu fiz, foi a pior leitura que eu fiz nesse ano, e eu fiquei bem decepcionada porque eu tinha gostado, né, de Verity, Assim Que Acaba, até de Lila, que é um livro que não é tão conhecido, mas esse realmente eu não gostei. E por mais que eu não tenha gostado, eu achei que foi um livro que tem uma leitura bem rápida, que eu acho que é o jeito que a Colleen escreve. Ela não é aquela escritora que escreve da forma mais detalhada possível. É realmente uma leitura mais que você quer acompanhar o que vai acontecer com a história, né? Você quer ver a progressão, para onde vai dar. E isso foi o que me fez continuar a ler o livro, principalmente. E aí eu quero analisar com vocês o que eu não gostei desse livro. Então a primeira parte que eu quero falar são sobre os diálogos, e eu acho que essa é a parte que mais me incomodou mesmo do livro. Geralmente os diálogos, né, de qualquer livro, você consegue ver a interação dos personagens, como que é, e nesse eu achei que era tudo muito falso. Principalmente as falas do Nathaniel Saint, eu achava extremamente falso. Tudo que ele falava eu ficava, meu Deus, nenhum homem falaria isso, principalmente um policial. Então isso foi algo que me tirou muito, assim, do livro. Eu ficava realmente muito, nossa, que fraca essa escrita, viu? A Colleen já foi melhor. E aí isso foi o principal pra mim, realmente esses diálogos, essa troca do Saint com a Petra, eu achei muito ruim, muito mal escrito. E tudo isso acaba também desembocando no desenvolvimento dos personagens, então principalmente da Petra, que é a nossa narradora. É claro, ela não é a pessoa mais, assim, carismática da vida, teve toda essa questão do cancelamento, mas eu gostei dela de um fato do livro explicar principalmente uma decisão que ela teve lá em relação ao filme, que vai explicando, né, que foi principalmente por isso que ela foi cancelada, mas ela explica por que ela tomou essa decisão. E essa explicação eu achei bem legal, realmente faz muito sentido. Eu pensei, nossa, se eu fosse uma escritora, talvez eu teria feito a mesma coisa, e acho que dá para se relacionar com isso. Mas de resto, todas as decisões que ela toma, aí realmente não fez muito sentido para mim, eu achei que não era nada verossímil, e aí acabei
não gostando, não relacionando muito com ela nesse sentido. E principalmente o Saint, que eu achei que é um personagem muito raso. Você não entende o que ele sente muito bem. E aí não entende também o objetivo dele. Claro, é pra gente ir descobrindo conforme o livro vai progredindo, mas mesmo assim eu achei muito mal desenvolvido, sabe? Eu acho que dos dois personagens ele foi o pior escrito, na minha opinião. E a Petra foi um pouco mais desenvolvida, mas depois você fica, eu realmente não gostei dos personagens, eu acho que por isso também eu acabei vendo mais negativamente, porque você acaba não se relacionando com eles, você não liga muito pra eles, e é isso que aconteceu comigo. E aí eu acho que a segunda coisa que mais me irritou depois dos diálogos foi a questão de descrição da Colleen sobre as cenas que iam acontecendo. Então, o livro é narrado, né, em primeira pessoa, com o olhar da Petra, e aí ela vai narrando as coisas que vão acontecendo, só que o que me irritou é que ela fala muito durante o desenvolvimento de algumas cenas, algumas ações, então às vezes eu queria saber o que ia acontecer. Na verdade, ela ficava repetindo as coisas da cabeça dela, os pensamentos dela, e às vezes ficava muito centrado nesses pensamentos da Petra, em vez de descrever a cena, que era o que eu queria saber, o que ia acontecer, né? Na verdade, eu não queria saber exatamente o que a Petra estava pensando naquele momento com tanto detalhe. Eu acho que isso é que ela peca e acaba quebrando o ritmo também do livro, porque em vez de descrever a cena, de contar, olha, isso vai acontecer, isso que tá acontecendo, ela ficava, mas o que a Petra tá pensando? Não, mas a Petra tá pensando isso agora. Eu ficava, tá, mas depois a gente vê o que ela tá pensando, sabe? Não precisa falar com tantos detalhes assim. E aí, às vezes, uma cena que você imagina que demora, tipo, 5 minutos, demorava, sei lá, meia hora, por conta dessas interrupções com o pensamento da Petra. E, claro, é uma narração, mas também não precisava ser tão repetitivo a ponto de toda cena ter esses momentos, assim, dela começar a ficar pensando, a entrar demais nos pensamentos da personagem e acabar interrompendo esses momentos de descrição, do desenvolvimento do que está acontecendo na cena. Então isso acabou me irritando bastante, também quebrou o ritmo da leitura. Mas mesmo assim, o livro é super rápido, eu acho que a Colleen realmente é muito boa em escrever livros para você ficar com vontade, assim, de saber o que vai acontecer depois. Então, por mais que eu não tenha gostado muito do livro, foi uma leitura bem rápida, eu achei que realmente eu quis saber o que ia acontecer, principalmente porque tem uma reviravolta, né? Então você fica um pouco curioso de qual vai ser as consequências. Então, no final, eu li super rápido e eu acho que esse é até um ponto, né, positivo que ele teve. Finalmente, o último ponto que me irritou foi a questão do desenvolvimento do final. Eu meio que já esperava que ia ter aquele final, mas eu achei que foi meio mal desenvolvido, assim. Tipo, magicamente tudo se resolveu, a personagem principal ali conseguiu lidar com as coisas, e aí o final, logo em seguida, eu fiquei, eu já imaginava que era isso que ia acontecer. Faz sentido, na verdade, pra personagem, pra Petra, que a gente vai conhecendo ela ao longo do tempo, mas não foi algo que eu gostei, porque eu achei que no final a gente espera, né, que o personagem acabe aprendendo alguma lição, ele tenha um desenvolvimento, né, ele saia de A, vá para B, mas no final eu achei que Petra, nesse caso, foi de A a A, meio que ela não teve uma mudança tão grande assim na vida dela, no que diz respeito à personalidade das coisas dela, porque quem lê vai entender muito bem. Eu achei que ela realmente meio que se mostra uma pessoa no começo, durante o livro, e no final ela meio que não muda. Então, isso... Eu não gosto quando o personagem é assim. Eu gosto quando tenha realmente uma evolução, mas ao mesmo tempo eu acho que é legal dela retratar isso, porque mostra que nem todo mundo precisa evoluir, né? Tem gente que acaba errando sempre, e isso acontece, mas sei lá, eu esperava um pouquinho mais. Enfim, dando a nota, eu dou só 2 estrelas para esse livro, e é um livro que eu recomendo para se você é fã da Colleen, você quer saber um pouquinho mais do livro dela, que no final era um conto, que acabou virando um livro, pelo que ela comentou. Mas, fora isso, se você não é fã dela, ou se você quer conhecer mais livros dela, eu realmente não recomendo. Tem outros livros da Colleen que são bem melhores do que esse, e eu acabei ficando um pouco decepcionada, porque fazia 2 ou 3 anos que ela não lançava algum livro, e ela veio com esse, então eu esperava que fosse algo melhor, né, por conta de todo o tempo que ela acabou demorando, mas eu imagino que também seja essa questão do cancelamento, do É Assim Que Acabe, que ela deve ter ficado um pouco mais parada, que é muito parecido, né, com o que a Petra acaba vivendo aqui no livro, mas eu esperava mais. E é isso, se você já leu o livro, me diz o que você achou aqui nos comentários, ou até se você tem alguma indicação de algum outro livro da Colleen, eu também quero saber. Obrigada e vejo vocês na próxima. Beijo!